desses componentes do gás para ser assimilado no líquido. Esse processo de absorção ele é largamente utilizado na indústria, principalmente na indústria química, para a produção, operação de matérias-primas, produção de matérias-primas ou para a purificação, que é o nosso caso, que é o caso do problema hipotético da clima para a gente resolver. Nesse problema, então, a gente tem que purificar o gás portador, retirar a amônia para sair só 1% de amônia no final do processo. Então, as colunas de absorção, que necessariamente para a absorção ocorrer, ela tem que estar numa coluna, ela pode ser de dois tipos. O Enkert, ele discute também, antes de falar sobre as colunas de absorção, que há dois tipos de absorção, a absorção física e a absorção química. Na absorção física, a separação dos componentes do gás pelo líquido vai ocorrer por uma diferença de solubilidade. O gás portador dos componentes não vai ser solúvel no solvente escolhido e os componentes vão ser altamente solúveis. Essa é a absorção física. Na absorção química, a separação ocorre por uma reação química. O Enkert, que é o autor daquele livro de absorção que nós estamos utilizando para resolver o problema, disponibilizado pelo professor, ele coloca como exemplo de absorção física a separação de pentano e butano de óleos pesados de refinaria. Então, esses pentano e butano de óleos pesados, eles são separados por absorção física. A absorção química, ele cita como exemplo a separação de dióxido de carbono ou mesmo sulfeto de hidrogênio por meio de hidróxido de sódio ou meta-etanolamina. Um solvente, no caso, o hidróxido de sódio, vai separar esses dois por meio de uma reação. O Enkert, ele dá uns exemplos também, ele assinala tanto que o processo de absorção é importante na remoção, por exemplo, do dióxido de carbono, já que o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa, contribui para o aquecimento global. Então, essa operação unitária de absorção ela pode contribuir para minimizar esses impactos negativos de emissão de efluente, de emissão de gases, né? Voltando ao destaque dos tipos de coluna de absorção, existem dois tipos, que é a coluna de absorção de pratos e a coluna de absorção de recheios. Porque para a absorção realmente ocorrer, ela tem que estar, o gás e o líquido, o solvente, no caso, eles têm que entrar em contato. Então, essas colunas elas vão permitir esse contato. E no interior dessas colunas são necessários meios ou dispositivos de contato, porque dentro da coluna as fases sólida e líquida, a fase da líquida e gasosa, elas possuem densidades muito diferentes. Então precisa de um meio de contato, um dispositivo, para que essas fases entrem adequadamente em contato, num tempo para ocorrer o processo de absorção. Pode passar. Então, a coluna de absorção ela vai funcionar dessa forma. O gás entrando por baixo, o gás simbolizado por G, entrando embaixo da coluna, o líquido puro, no caso, sem o componente tóxico, entrando por cima, isso porque o gás sobe naturalmente e o líquido desce naturalmente, por isso o gás entra por baixo e o líquido por cima. Então vai ter uma contracorrente e o gás que vai sair embaixo vai sair com uma concentração mínima desse gás, desse componente tóxico, e embaixo tem o líquido com o componente tóxico, que assimilou todo o componente tóxico. Então, qual que é a diferença das colunas de prato para colunas de recheio? Que nas colunas de prato, no interior da coluna de absorção, há tipo bandejas que o líquido vai escoando nessas bandejas, o gás subindo, e nesse contato do gás subindo com o escoamento do líquido,
ser distribuído no alto da coluna, por um distribuidor de líquido, e vai escoar mais lentamente do que a coluna de pratos, entrando em contato com o recheio. Ele vai permitir o contato do gás que está subindo com o líquido que está escoando. Quando se deve se optar por uma coluna de pratos e quando se deve optar por uma coluna de recheios? A coluna de pratos, ela é maior. Então, se a carga do componente a ser retirada tem que ser maior, ou o líquido, a vazão do gás e a vazão do líquido são maiores, então é preferível optar pela coluna de recheio, pela coluna de pratos. Outra coisa, se puder ocorrer deposição de sólidos, os recheios eles se entopem facilmente. Então, se o processo pode ocorrer deposição de sólidos, é preferível a utilização da coluna de pratos também, porque os recheios eles se entopem facilmente. Outro fator que influencia na escolha é a inundação da coluna. Se for necessário uma grande quantidade de solvente que pode ocasionar a inundação da coluna, então é preferível colunas de pratos do que colunas de recheio. Elas vão dar um resultado melhor. É importante, antes ainda de adentrar na resolução do exercício, destacar que na absorção química, em colunas que operam por absorção química, pode ocorrer tanto reações reversíveis quanto irreversíveis. No caso de uma reação irreversível, a coluna de absorção, o solvente que vai sair com o gás tóxico, absorvido no gás tóxico, ele vai receber disposição final. Depois desse tratamento, ele simplesmente recebe disposição final. No entanto, se a reação química for reversível, e aí vai ter acoplado uma coluna de desorção ou adsorção do lado, o líquido ele pode ser regenerado. No nosso caso, o solvente é a água e o gás tóxico é a amônia. Então, no caso, se é um processo com uma absorção química reversível, o líquido vai se tornar puro novamente, retirando a amônia. Então, agora esclarecido esses pontos de que é a absorção, o que é a coluna de recheio, coluna de prato, é importante frisar ainda que uma coluna não funciona se não tiver algumas questões fundamentais atendidas. Por exemplo, o sistema deve ser isotérmico e isobárico. Por quê? Porque no contato da fase sólida, da fase gasosa com a fase líquida, vai ocorrer a solubilização do componente tóxico no solvente. Se o sistema não tiver variação de temperatura e variação de pressão, a solubilidade também vai variar, já que a solubilidade é influenciada diretamente pela pressão e pela temperatura. Então, pode acontecer da coluna não funcionar corretamente, já que os gases não estão sendo, o gás tóxico não vai ser solubilizado corretamente. Então, é importante a temperatura constante e a pressão constante também. Outra característica que deve ser atendida é que o líquido solvente não pode ser volátil de forma nenhuma, senão não vai haver o contato, né? E o portador do gás tóxico, o portador do gás tóxico, necessariamente tem que ser insolúvel no líquido solvente escolhido. Então, atendendo essas três características, é possível então, o funcionamento da coluna de absorção. Aqui eu vou apresentar os dados do nosso exercício, né? Entrando o gás tóxico, que contém 15% de amônia, A mais 15% de amônia, entrando na parte de baixo da corrente, da coluna de absorção, e esse escoamento que vai por baixo, ele é
saber qual que é a vazão do líquido que a gente vai utilizar. Qual a vazão desse solvente, qual que é a quantidade de água que a gente vai utilizar nessa coluna. E para calcular a vazão, primeiro nós temos que calcular os dados de equilíbrio entre ar, amônia e água. Nós precisamos calcular os dados de equilíbrio. O que são esses dados de equilíbrio? É a concentração de amônia, a concentração molar de amônia no líquido e a concentração molar de amônia no gás. Esses são os nossos dados de equilíbrio. E para calculá-los, nós vamos utilizar essa tabela que foi disponibilizada pelo capítulo do Enkert, no livro do Enkert. Eu só coloquei, transmiti ela no Excel para ficar mais fácil na calculação dos dados. E o que nós vamos utilizar nessa tabela? A primeira coluna, importante colocar que essa tabela é a tabela de absorção de amônia na água. E essa primeira coluna tem o peso da amônia para cada 100 de peso de água. Nós vamos utilizar essa primeira coluna e a quarta coluna, já que o nosso sistema está operando a 20 graus Celsius e 1 atm. Então, na quarta coluna, tem a pressão parcial da amônia a 20 graus Celsius. Então, utilizando a primeira e a quarta coluna. Naquela primeira coluna, nós sabemos que a vazão de gás possui 15% de amônia. Nós teríamos que adotar, naquela tabela anterior, o valor de 15, a partir de 15. Vamos um pouquinho, Mônica. Nós teríamos que adotar o valor a partir de 15. Mas, para garantir uma margem de segurança, nós adotamos 30. Então, mesmo orientado pelo professor, é interessante utilizar um valor maior do que aquela porcentagem do gás tóxico, no portador do gás. Então, nós vamos utilizar a partir de 30. Utilizando essa relação do peso da amônia e 100 de água, do 30, por exemplo, ou 5, no caso que eu utilizei aqui, dividido pelo peso molecular da amônia, que é 17, dividido pelo peso da amônia em 100 de água, que é 5 por 17, mais 100 pelo peso molecular da água. Essa é a relação. O peso molecular da água, 18 kg por quilomol. Então, utilizando essa relação, nós vamos encontrar a fração molar da amônia no líquido. Utilizando essa relação para todos os dados daquela tabela anterior, na primeira coluna da tabela anterior, nós vamos encontrar a fração molar do líquido. Então, aqui, utilizando aquela relação, nós encontramos o valor que está o valor de lá. Aqui são todos os valores divididos pelo peso molecular da amônia e de lá o cálculo final utilizando a relação mostrada anteriormente. Para calcular a fração molar da amônia no gás, nós vamos utilizar aquela quarta coluna, que é a pressão parcial da amônia a 20 graus Celsius. Como a pressão parcial está em atm, nós vamos dividir por 760 milímetros de Hg para obter a fração molar da amônia no gás. Então, esses são os resultados, dividindo todos aqueles valores da quarta coluna por 760 milímetros de Hg. Eu falei que a gente precisa encontrar os dados de equilíbrio, mas esses dados de equilíbrio, que são as concentrações de amônia no gás e no líquido, eles precisam estar em molar, da concentração molar. Então, obtidos as frações molares, basta utilizar essa relaçãozinha mostrada aqui, que é o X, que é a concentração de amônia no líquido. Concentração de amônia no líquido é igual a X, que é aquele calculado anteriormente, que é a fração molar da amônia no líquido, dividido por 1 menos X. Então, o nosso X maior é a concentração da amônia no líquido e o X é a fração molar. A relação de baixo da mesma forma, para obter a concentração de amônia no gás, utiliza o Y é a concentração de amônia no gás e o Y é a fração molar de amônia no gás. Então, utilizando essa relação, nós chegamos nesses resultados. Substituindo os valores que a gente encontrou anteriormente, nós chegamos nesse resultado. Mas no roteiro do exercício é solicitado para a gente demonstrar que é possível aproximar esses dados de concentração, nossos dados de equilíbrio, por um polinômio. Pode passar. Que é esse polinômio.
mostrar que é possível pressionar os dados de equilíbrio por esse polinômio assim. Simplesmente, nós substituímos o valor da concentração da fração molar de amônia no líquido, nesse polinômio, encontramos o y do polinômio. Plotando os dois valores aproximados pelo polinômio, nós vamos obter a curva de solubilidade ou curva de equilíbrio. Então, esse é o segundo passo do nosso roteiro, obter a curva de solubilidade ou curva de equilíbrio. O terceiro passo, que é calcular qual que vai ser a nossa vazão de líquido, quanto de água que nós vamos utilizar para absorver 15% de amônia, para absorver 450 metros cúbicos de amônia. Quanto de líquido nós vamos utilizar? Para encontrar esse valor, primeiro nós temos que encontrar qual é a concentração de amônia que está saindo de gás, no portador do gás, está entrando na coluna, qual é a concentração de amônia, mas nós sabemos que é 15%, mas tem que ser a concentração molar. Nós precisamos descobrir esse valor, que é simbolizado por y mais 1. Nós precisamos saber qual é a concentração de amônia no líquido que entra, no caso o x0, que vai ser igual a 0. Precisamos saber da concentração da amônia no y1 e precisamos saber da concentração de amônia no xn. Para descoberto todos esses valores, xn, y mais 1, yn mais 1, y1 e x0, que é igual a 0, nós podemos encontrar então a vazão do líquido. Primeiro, calculando o xn. A relação para calcular o xn é aquela mostrada anteriormente, que se divide o peso da amônia de peso de água pelo peso molecular dela, 17 kg/mol, utilizando aquela mesma relação mostrada anteriormente. Então, o valor que a gente encontrou foi 0,2411 mols. Esse é o valor do nosso xn, que é a quantidade da amônia no líquido saindo da coluna, depois do gás de trabalho. Para entender como nós calculamos o y1, eu mostrei aqui essa relaçãozinha. Tem 3.000 metros cúbicos de gás entrando e 15% de amônia. Então, significa que tem 2.550 metros cúbicos de ar com 450 metros cúbicos de amônia. 250 metros cúbicos de ar vai para 100. Quanto que nós queremos que saia no y1? 1% de amônia. Então, 1% vai equivaler a quanto? Vai equivaler a 25,5 metros cúbicos de amônia saindo no y1, saindo daquele ponto mostrado pelo y1, representado pelo y1. Então, calculando o mol de amônia. O mol da amônia pode ser calculado pela multiplicação da densidade pelo volume, dividindo pela massa, a massa da amônia, né, em quilo por quilomol, que é 17 kg por quilomol. O mol de ar da mesma forma, densidade vezes volume dividido pelo peso molecular. Então, calculando o mol de amônia e o mol de ar, considerando aquela relação mostrada anteriormente, nós obtemos que o y1 é 0,096 mols, mostrando que o y1 é obtido por aquela mesma relação da fração molar. Agora nós já temos o xn, o y1, o x0, falta o yn mais 1. Para calcular o yn mais 1 é o mesmo procedimento, só que agora nós vamos utilizar não 25,5 metros cúbicos saindo, já que agora o yn mais 1 é a entrada de amônia, não é a saída mais. O y1 representa a saída do portador da amônia mais 1% de amônia. E o yn mais 1 representa a entrada. Então agora está entrando 450 metros cúbicos. Fazendo só essa modificação e utilizando a mesma relação, nós encontramos que o yn mais 1 é 0,1457 mols. Então, tendo todos esses dados, mostrados por esse quadro aqui, basta substituir na equação que o Enkert explica, que essa equação é chegada pelo processo de transferência de massa, tendo a transferência de massa chega-se
nessa equação. Então, basta substituir, isolando o que nós queremos encontrar, a variável, que é o L mínimo, que é a quantidade de líquido mínima necessária para a coluna funcionar, para essa coluna de viscoação funcionar. Isolando essa variável, nós encontramos que é necessário para a coluna funcionar uma vazão mínima de 3.487,76 metros cúbicos. Então, 3.488, arredondando, é a quantidade mínima de água que nós precisamos para essa coluna funcionar. Pode passar. Então, nós já temos calculado o L mínimo. Observe que eu calculei o L mínimo por uma forma diferente da explicada por Engelbart. Mas calculando pela forma explicada pelo Engelbart e orientada pelo professor, que é através do cálculo do coeficiente angular, nós obtemos o mesmo valor no final. Então, calculando o coeficiente angular da linha do LG mínimo. O coeficiente angular é y final menos y inicial, x final e x inicial, menos x inicial. O nosso x no y final vai ser o yn mais 1, o nosso y inicial vai ser o y1, o x final vai ser o xn, que é o líquido saindo com a amônia, e o x inicial vai ser o xz. Né? Então, substituindo todos os outros valores que nós já encontramos, obtemos um valor de 1,3677 metro cúbico. Aqui tem foi plotado a regra do LG mínimo e observa-se que foi o mesmo valor, calculando no Excel o coeficiente angular 1,3678, foi o mesmo valor encontrado. Ainda no terceiro passo, ele é solicitado para a gente escolher uma margem de segurança, uma quantidade a mais daquele LG mínimo encontrado, 3.857 metros cúbicos, daquele LG, uma concentração a mais daquele líquido. Qual a porcentagem a mais que a gente vai escolher? Nós escolhemos 25%. Por quê? Um valor a mais nos daria a segurança de a coluna funcionar, teoricamente, sem manutenção. Dela funcionar perfeitamente, sem manutenção. No entanto, se nós escolhêssemos um valor a mais do que o escolhido, significaria uma grande quantidade de água utilizada. Então, adotando querendo uma coluna de absorção funcionando teoricamente sem manutenção, com um desperdício mínimo de água, nós adotamos esse valor de 25%, para atender às necessidades do cliente também, né? Não impor uma quantidade que pode significar um desperdício de água. Então, a escolha do 25% foi essa. Aqui está a relaçãozinha que nós vamos calcular o L real, que é 1 vezes 1,25. Calculando o cálculo do L real, que é a vazão real de líquido, vai ser 1,25 multiplicado pelo L de mínimo. Nós encontramos que o coeficiente angular do L de mínimo foi 1,3677. O coeficiente angular é igual ao L de mínimo. Então, nós encontramos 1,3677. Vezes o G, que vezes a vazão de gás, 2.550 metros cúbicos, nós encontramos que a vazão necessária, considerando 25% a mais de 3.857, é 4.359,74 metros cúbicos por hora. Esse é o nosso L real, essa é a nossa vazão. Então, a primeira questão do problema está resolvida aqui agora, que é a vazão de água necessária para a coluna de absorção funcionar. Nossa vazão é 4.359 metros cúbicos de água por hora. Aqui apresenta o outro cálculo, obter o mesmo resultado, uma outra forma de calcular o L mínimo, agora pegando aquele valor encontrado por aquela equação da transferência de massa, equação da transferência de massa, nós encontramos que o LG mínimo era 3.487 metros cúbicos.
multiplicando por um número assim, nós obtemos o mesmo resultado, 1.359. O quarto passo do exercício, ele solicita que nós calculamos o número de estágios ideais, que vale informar que nós estamos admitindo que essa absorção está ocorrendo numa coluna de tratos. Até o passo 5, nós estamos operando com uma coluna de tratos. A partir do passo 6 do problema, nós vamos operar com uma coluna de recheio. Vamos supor operar aqui os cálculos é baseado numa coluna de tratos e depois os cálculos vai ser baseado numa coluna de recheio. Para calcular o número de estágios nessa coluna de pratos, o número de estágios necessários para a absorção realmente ocorrer, nós precisamos primeiro descobrir qual que é a concentração da amônia no final do processo, que sai do líquido, qual que é a concentração real da amônia. Então, nós vamos utilizar a mesma equação de transferência de massa, todos os valores nós já conhecemos, que é o y mais 1, o g, o y1, o x0, todos os valores dessa equação nós já conhecemos. Isolando em relação a x real, nós obtemos o valor de 0,1928 mols. Agora, obter aquele valor, dá para você plotar agora a linha de operação, que é plotada por dois pontos. Primeiro ponto, x0 por y1, que é esse ponto aqui, e o xn real, que nós acabamos de calcular, por yn mais 1, que é esse ponto de cá. Então, plotando essa linha, que a linha de operação vai subsidiar a nós determinarmos o número de estágios ideais. Deixa eu passar. Nós plotamos também, para nos servir de referência, o yn mais 1, porque o número de estágios ideais ele vai até alcançar o yn mais 1. Então, o número de estágios ideais ele é determinado fazendo singelamente falando, uma espécie de escadinha até chegar no y mais 1, e a cada vez que essa escadinha tangenciar, tocar na curva de equilíbrio, vai ser um número de estágio. Então, ela tocou 5 vezes. Então, o número de estágios, os estágios ideais para essa coluna de absorção é 5 estágios. Pode fazer. Agora, nós vamos calcular o número de estágios reais. Mas é importante esclarecer que a relevância de saber corretamente o número de estágios, porque o número de estágios é um condicionante para o funcionamento da coluna de absorção. Se o número de estágios calculados estiver errado, se calculados um número inferior ao adequado, a coluna de absorção não vai funcionar corretamente. E se o objetivo é atingir 1% de amônia, esse objetivo não vai ser alcançado, vai sair mais de 1% de amônia no final do processo. Então, é extremamente importante calcular o número de estágios corretamente. Nós calculamos que os ideais é 5 estágios. Para calcularmos o número de estágios reais, nós precisamos assumir um valor de eficiência global. Esse valor, como orientado pelo professor, deve ser escolhido. O Enkert, que é o autor do livro que nós utilizamos como base para a resolução desse problema, ele esclarece que o número de estágios e essa eficiência global, ela é influenciada pela volatilidade do gás tóxico e pela viscosidade da água. Essas duas variáveis influenciam na eficiência global, bem como a velocidade de vapor do gás. Então, se houver uma velocidade lenta de vapor, a eficiência global vai decair. Se a velocidade de vapor for excessiva, ela também decai. Ela tem que ser uma velocidade adequada, nem lenta nem excessiva. Se a volatilidade do gás, a volatilidade relativa do gás, ela for
inferior ao adequado, ela está bem mais influenciada na eficiência global. Se não tiver muita volatilidade esse gás, então não vai ter uma eficiência o processo. E a viscosidade, de igual forma, se a viscosidade tiver um valor muito grande, o solvente que a gente estiver utilizando tiver uma viscosidade de um valor grande, a coluna de absorção também vai ter uma eficiência menor, não vai funcionar corretamente. O Enkert, ele disponibiliza uma equação que faz essa relação entre a volatilidade e a viscosidade com a eficiência global. É a equação 10.6 do material. Essa equação é colocada aqui assim. Utilizando essa equação e considerando que a volatilidade da amônia, a pressão de vapor da amônia, é 8,36 ppm e que a viscosidade da água é 1,003, então basta substituir essas duas variáveis para se encontrar a eficiência global. Substituindo, nós encontramos um valor de 31% de eficiência. Então, adotamos 31% pela utilização dessa equação. A justificativa da adoção de 31% é a utilização da equação. Sabemos que a eficiência global é a divisão do número de estágios ideais pelo número de estágios reais. Nós não sabemos o número de estágios reais. Sabemos a eficiência, que nós adotamos 31%, 0,31, e sabemos o número de estágios ideais, que é 5. Dividido 5 por 0,31, nós obtemos que o número de estágios ideais é 16 estágios. Então, vão ser necessários uma coluna, considerando que agora é uma coluna de traços, né? O cálculo está sendo realizado considerando inicialmente uma coluna de traços. Nessa coluna de traços serão necessárias 16 bandejas. 16 bandejas. Então, esse é o número de estágios reais, 16 estágios. Agora eu vou passar a palavra para o colega Haroldo, que ele vai explicar qual recheio que nós escolhemos e mostrar no final que a relação foi correta em relação à escolha do recheio. Então, muito obrigada. Passo a palavra para o colega. Bem, boa tarde, professor Zé Antônio, Edmundo, meu amigo chileno, a tutora Priscila. E são as pessoas que a gente teve mais contato até o momento durante a matéria. E a partir desse momento, a gente passa por uma fase um pouco mais prática da coisa, né? Definir realmente como é que vai ser a formatação da coluna. E pode passar, por favor? Bom, a escolha do recheio é algo bastante interessante, que eu inclusive tenho uma experiência pessoal para contar durante a apresentação, que vocês vão entender como é que funciona essa parte. O recheio escolhido pelo grupo foi o recheio Powering, ou como o professor mesmo disse na apresentação, seria a empresa que fabrica, Ring e Anel, né? Bom, por que da escolha desse recheio? Por quê? Porque a dimensão, inclusive, escolhida, ela foi pensada para que a área superficial fosse a maior possível para garantir uma perfeita lavagem, né, do gás combinado com amônia. Ele é barato, ele é plástico e é inerte, não reage de forma alguma, nem com gás, nem com líquido. Bom, baseado aqui nesse slide, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu trabalho numa unidade da Vale, que atualmente ela fabrica fertilizantes. E um dos processos de fabricação de fertilizantes chama-se acidulação. É o processo onde ocorre um ataque ácido da rocha que possui em sua constituição P2O5. P2O5, fonte de fósforo, né, nas plantas e garante então aumento de produtividade. Bom, mas em cima desse processo eu quero conversar com vocês. Durante o processo de ataque ácido, a reação libera bastante calor. É uma reação exotérmica. E ao longo da correia de reação, chamada DEM, existem coifas de captação desse gás. E esse gás, como o próprio professor disse na apresentação, é um gás contaminado. Nesse caso não com amônia, mas com flúor. Então, o que é interessante fazer? Garantir que a emissão da chaminé esteja em perfeitas condições com a legislação. Inicialmente, quando a planta foi projetada há 11 anos atrás, pensou-se na utilização dos recheios. Os
os anéis paulinos, iguaizinhos a esses, perfeitamente iguais. Só que o engenheiro, ao projetar o sistema de lavagem de gás para garantir que a emissão estivesse dentro dos padrões, não quantificou o trabalho que isso ia dar em situações de parada, porque nessa situação específica que eu apresentei, além do gás colhido pelas coifas de exaustão, é colhido também grande quantidade de sólido particulado, porque o gás ele não vem limpo, ele vem sujo. Então o que acontece? Intervalo de 5, máximo 7 dias, a gente tinha que parar a unidade para poder retirar aqueles sacos com os anéis paulinos. Inclusive, inicialmente eram só os anéis que eram jogados lá. Imagina a dificuldade de tirar um por um para limpar o sistema de lavagem. Aí, posteriormente, um ano depois, de tanta dificuldade, pensamos assim, vamos imaginar uma maneira de facilitar essa limpeza. Mas como? Preocupados então com a área superficial, com o processo em si, da lavagem do gás, o contato corrente com a água, imaginou-se de que maneira poderíamos retirar esse anel paulino com mais facilidade para efetuar a limpeza de fora e depois voltar em limpo. Aí alguém teve a ideia, vamos colocar eles em sacos vazados, semelhantes a redes de pesca, malhas assim, ó. Você enchia um saco aproximadamente desse tamanho, com esse diâmetro, enchia, costurava, cheio de anéis. Inclusive aumenta ainda mais a área superficial para efetuar então a lavagem do gás sujo. Facilitou demais. Enquanto tirávamos lá aqueles punhados de anel paulino no início, depois, um ano depois, a gente passou a utilizar os sacos, 300, 400, 500 sacos. Para fora, efetuava a lavagem com água pressurizada, depois voltava aquilo. Então, a sílica do processo, a sílica que era contida no processo, uma vez que um subproduto desse material que é produzido na unidade, que é o superfosfato simples, é o ácido fluosilício, H2SiF6. Então, o subproduto desse fluosilício é a sílica que justamente ficava impregnada nos anéis paulinos dentro da torre de lavagem. Então, posteriormente, devido à dificuldade de testes de engenharia, foi identificado que se nós retirássemos os anéis paulinos e fizéssemos a lavagem apenas com os sprays, superdimensionássemos os sprays que faziam as lavagens na torre, na parte superior, a garantia da emissão na chaminé seria quase que a mesma, ou seja, estaria então com pouca diferença em relação aos recheios, mas teria abaixo dos padrões estabelecidos na lei. Então, por que manter os recheios? Tiramos os recheios. Aí, o que aconteceu? Uma torre que era de absorção passou a se tornar uma torre de lavagem de gás, um lavador de gás. Pode passar. Bom, um passo importante para o projeto da torre era, na verdade, o cálculo da velocidade de inundação. Diante dos dados de densidade do líquido, densidade do gás, vazão de líquido, já em formato LX, e vazão de gás, nós utilizamos essa equação, E sobre G vezes ρg sobre ρl elevado a meio, para encontrar um valor. Esse valor, 0,06. Aonde esse valor vai ser encontrado? Próximo slide. Esse valor 0,06 caiu justamente em cima da linha aqui do gráfico, que mostra para a gente a flood line, ou seja, linha de inundação. E esse valor 0,06 relacionado com a flood line gerou para a gente aproximadamente 0,18. Esse valor vai ser utilizado no próximo cálculo. Esse, então, é o cálculo do G real, que vai ser fundamental para o processo de finalização do exercício. O G real, utilizando o 0,18, que a flood line retornou para a gente, vezes a densidade do gás, o GC, que é um fator de conversão, que é o fator de conversão de libra-massa, de libra-força para libra-massa, né? Relacionando também a viscosidade, no caso da água, o líquido utilizado é 1, elevado a 0,2, da água próprio 1. Nós encontramos um G de inundação com o valor de 4,09 libra-massa pé quadrado por segundo. A unidade dele é essa mesmo. Tá? Em cima desse resultado, 4,09
libra-massa pelo segundo, o próximo passo seria calcular o diâmetro da nossa torre. Mas antes disso, faz necessário um outro cálculo posterior. É mais uma das escolhas que o professor disse que o grupo teria que ter, né, ao longo do processo de construção da resposta do exercício proposto, e isso diferenciaria um resultado do outro. Nós optamos por uma margem de segurança de 70%. Na página 22 do material, o Anker fala que essa relação é um pouco mais grande, mas optamos por 70%. É uma escolha que nós fizemos e multiplicamos o G real 4,09 por 0,7, encontrando G real 2,863 libra-massa pé quadrado por segundo. Esse é o nosso G real de trabalho a partir de agora. Em cima desse G real, vamos utilizar então as relações fornecidas também pelo material teórico para chegar ao diâmetro da nossa coluna. G real 2,86, vazão de gás, esse 1,91 que é a unidade é em libra-massa por segundo. Isso mesmo. Pi e a área 4. Diâmetro da coluna em pé quadrado 0,922351. Usando aquela relação, nós convertemos o valor do diâmetro em pé quadrado para a polegada 11,07. Nono passo, relação entre o diâmetro do recheio escolhido e o diâmetro calculado da coluna. Bom, a relação, então, informada pelo professor como ideal, estaria entre a faixa de 8 e 12. Os dados que foram retornados para a gente em cima das escolhas que nós fizemos ao longo do exercício geraram uma relação de 11, portanto, dentro da relação proposta pelo professor ao longo da matéria. Ao final da apresentação do exercício, nós temos o cálculo do HETP, é um índice teórico de braços teóricos que vai nos dar a altura teórica da nossa coluna. Aqui, o cálculo está feito com 5, mas na verdade são 16, que foram os números de estágios reais que nós encontramos. Né? Os ideais 5 e, a partir do nosso cálculo, encontramos 16. Bom, aí ficaria então a resposta não 8FT, mas 1,6 foi o fator de HETP que nós escolhemos a partir do material, também mais uma escolha, né? Para definir então como seria a nossa torre de recheio, vezes 16, o resultado sairia logo em seguida. Pode passar? Bom, eu gostaria de agora apresentar para vocês um vídeo que eu encontrei na internet que mostra mais ou menos como é que é o funcionamento de uma torre. Vocês vão observar o gás sendo inserido pela parte inferior, a água pela parte superior e essa troca. Essa torre especificamente não é uma torre de recheio, é uma torre de pratos. Na parte superior é a captação do gás com o índice de amônia requerido. Né? No nosso caso seria 1%, ele entra com 15 e sai com 1%. Os resultados encontrados, né, nas nossas contas, que na verdade não demoraram 10 horas, assim 10 dias para serem feitas, retornaram uma coluna comprida, assim, né, 16 estágios vezes 1,6, mais estreita, bem estreita, em termos de polegada, em termos de pé quadrado de diâmetro. A gente acredita, depois de ter realizado os cálculos várias vezes, às vezes pode ter ocorrido algum erro em relação ao cálculo de diâmetro, mas após refeitos os cálculos, chegamos à conclusão que as escolhas que nós fizemos ao longo do exercício nos retornaram aquele valor de coluna. Tá? Quero chamar isso aqui. Agradecer a oportunidade de estar fazendo esse trabalho, né? Inclusive de forma filmada, né? O professor vai conhecer a gente. A gente falou ali para ele. Tudo bem? E dizer que cada aula está de portas abertas para receber tanto o professor como todos os tutores desse nível. Tá? Esperança na P2 vem